Pensa Brasil agora com Fernando Schiller na linha de verdade. A gente falava que queria ouvir a sua visão, as suas conclusões sobre o episódio lamentável de ontem em Brasília. Schiller. Tudo bem, Eneg? Tudo bem, Fábio, Débora? Olha, primeiro é muito cedo ainda, né, para uma análise conclusiva disso, mas todos os indicadores mostram a famosa ação do lobo solitário, né? Tem muita, evidentemente, isso é um fenômeno que é global, né? Você tem nas grandes democracias, países, os Estados Unidos é o campeão disso. Eu estava lendo agora pela manhã. Estava, obviamente, lendo sobre isso, quer dizer, a quantidade de atentados a escolas, você tem supermercados, você tem show de músicas. Recentemente, o presidente Trump, o eleito presidente Trump, teve aquele atentado, depois tentativas de atentados que foram abortadas antes, né, pelo serviço de segurança. Então, quer dizer, da onde vem isso? Né? Esse é um fenômeno da vida contemporânea. Né? Ele vem da radicalização política. Geralmente pega pessoas que têm algum tipo de distúrbio, né, mental, algum tipo de... nesse caso, por exemplo, dessa pessoa, desse candidato lá, esse candidato, ele claramente tinha algum distúrbio, porque as mensagens que ele colocava na rede social mostravam uma visão meio, digamos assim, fantasiosa da realidade, não é? Então, quer dizer, tem algum tipo de distúrbio, e aí você tem a famosa espiral da polarização, ou espiral do radicalismo, né? Isso é muito estudado. O Cass Sunstein, que é um cientista político americano, ele até cunhou esse termo. A espiral da polarização significa o seguinte: na base você tem muita radicalização, na ponta você tem o extremismo, né? É como se fosse uma espécie de pirâmide. Quanto mais radicalizada a base, né, mais na ponta você vai ter episódios como esse, né? Não exatamente como esse, mas episódios de extrema radicalização, né? Mas e vão lá, e mesmo um apelo à violência, né? Então isso é muito complicado, é muito difícil você não tem como ter uma sociedade toda vigiada, né? Eu agora estou essa semana aqui na Universidade de Colômbia, que você teve na Colômbia as manifestações, a questão da guerra em Israel, Palestina, faixa de Gaza. Então houve tanta radicalização dentro da universidade e de pessoas que vinham de fora da universidade, episódios de violência, de invasão de prédios, que a universidade foi fechada, né? Então, para você entrar na universidade, você tem que ter o QR Code, você tem que ter passaporte, você tem que ter identificação. Então, um campus universitário que era inteiramente aberto passa a ser fechado. Você imagina, daqui a pouco a gente vai ter que fechar a Praça dos Três Poderes. Por definição, a Praça dos Três Poderes é aberta, né? Ô, Schiller, Frequência... eu queria te perguntar exatamente sobre esse ponto. Foi-se o tempo em que a Praça dos Três Poderes podia ser um lugar de sossego, tranquilidade. Os episódios do 8 de janeiro mostram que se houvesse naquele episódio uma preocupação com a segurança decente, não teria havido o que aconteceu. É óbvio que depois do que aconteceu você tem que ir lá, ver quem é que fez, julgar e condenar, não vou discutir isso, mas houve um erro gravíssimo de segurança naquele episódio do 8 de janeiro, é indiscutível. Nesse episódio agora, se um camarada em Washington fizer jogar um artefato, antes dele jogar o segundo, ele tomou 183 tiros no olho esquerdo, entendeu? Agora, esse camarada, ele começou o ataque, terminou o ataque e ele não foi importunado por nenhuma força policial. Em Brasília, você bem sabe, o GDF cuida da segurança, o governo do Distrito Federal, mas cada prédio lá tem uma segurança diferente. O Supremo tem uma, o Congresso tem outra, o Palácio do Planalto tem outra, que não, por acaso, as Forças Armadas. E eles têm que conversar sempre que vai acontecer alguma coisa, porque não tem uma força policial que coordene isso. Não é o GSI, não é nada. Então, o que aconteceu no Supremo ontem, ele fez o que quis, aí você vê uns gatos pingados correndo para lá e para cá, feito barata tonta, completamente perdido, e aí ele se mata e ele encerra o processo, não é que ele foi abatido. Então tem um problema de ausência completa de segurança, não? Olha, é difícil, né? Eu diria sim, não é? Evidentemente que nós vamos ter muito mais atenção a esse tipo de coisa, vamos ter,
obviamente, reforçar a segurança. Agora, você não tem, evidentemente, numa democracia, quer dizer, numa espaços públicos abertos, você não tem como vigiar o tempo inteiro todos os espaços. Ele não estava dentro do prédio do Supremo, ele estava Exato. na praça. Por definição, a praça é aberta, né? Você pode ter um policiamento um pouquinho mais ostensivo ali, mas não vai mudar muito. Quer dizer, se você vai na Casa Branca, por exemplo, tem aquela cerca em volta lá, né? Antigamente a Casa Branca era mais aberta ainda, foi sendo criado recurso por causa desse tipo de episódio, mas ainda em tese você chega muito perto de um palácio, do prédio do Congresso, etc. Teoricamente você pode estacionar um carro, levar uma bomba e fazer esse tipo enfim, de ato lamentável, né? Aconteceu recentemente à frente da Suprema Corte dos Estados Unidos, um ativista, enfim, ele colocou fogo, ele botou fogo nele mesmo, quis fazer um protesto contra o aquecimento global, etc. Ele virou uma pira, uma tocha humana, né? Então, quer dizer, tem um limite, quer dizer, que não tem como, você não tem como fazer, digamos assim, ultrapassar, né? A não ser que a gente pensar toda a sociedade ultra vigiada, tudo fechado, etc. O que eu acho que a sociedade, o Brasil sempre foi um país que passou um pouco ao largo disso, né? O que a sociedade brasileira deveria pensar é se o clima de radicalismo político que vem sendo criado no Brasil nos últimos anos, e aí de todos os lados, não tem como alguém dizer, não, é o outro lado, bom, já começa o problema, né? Quando eu começo a botar o dedo na cara do outro e dizer que o outro é o problema, que eu sou legal, né? Assim, o clima de radicalismo político que se criou, né, ele precisa ser repensado no Brasil, porque senão nós vamos ter, isso não é a causa, não é explicação, muito menos justificação, não tem justificação para isso. Eu gosto muito da Hannah Arendt, grande filósofa alemã, que dizia, às vezes se você explica, você justifica, né? E esse tema, quer dizer, realmente existe esse fenômeno, as redes sociais envenenam, e você não vai fechar a rede social por causa disso, as redes sociais vão continuar funcionando, você não vai eliminar a liberdade das pessoas de se expressarem porque você tem esse tipo de fenômeno, né? Agora, a sociedade como um todo poderia baixar um pouco a temperatura política, a normalidade Mas isso não institucional, vai isso ajuda. acontecer, né, Schiller? Pois Não é, vai esse que é o acontecer, problema. quer dizer, porque quem é que tem que baixar a temperatura? Os donos do poder, né? Os nossos representantes. Se Exatamente. você não vê nenhum sinal disso, porque se valem disso um com o outro, basta Olha, ver o tom da campanha eleitoral municipal, né? Como foi. E como a gente vê sempre que pode dar uma declaração, o que dizem os nossos representantes, né? Ou aqueles que são os nossos líderes e tal, sempre colocando fogo, se valem disso, talvez seja o combustível que eles querem para botar fogo no parquinho mesmo. Não parece que eles vão baixar a temperatura, ou seja, a temperatura não vai baixar, a segurança não vai aumentar e a gente vai ter que contar com o fato, com a sorte. É isso por enquanto, não é? olha, né, um pouco é isso, mas eu acho que o papel da imprensa, né, nosso papel aqui e tal, é dizer isso claramente, né? Quer dizer, as primeiras declarações que eu ouvi do ministro Alexandre de Moraes já não me pareceram as mais corretas, né? Não é um fato isolado. Como é que ele pode dizer que não é um fato isolado? Aí já conecta com outros acontecimentos, já coloca nos inquéritos, esses inquéritos já acabaram virando tema de polarização, eles acabam acirrando ainda mais na maneira como foram feitos. Quer dizer, todo é um processo que vem de mais de 5 anos no Brasil, no mínimo, para dar uma data aí, mas é um pouco mais, e eu acho que o Brasil precisa repensar isso, porque senão esses episódios vão começar a pipocar. Nós já tivemos alguns ensaios disso, já tivemos aquele 8 de janeiro, agora temos esse episódio aqui, outros aconteceram. Para isso precisa repensar isso, não politizar esse tipo de questão, tratar isso como uma questão séria do país. Nos Estados Unidos isso é uma epidemia, não é? Um problema gravíssimo. E eu acho que o Brasil precisa refletir sobre esse tema, né? É isso aí. Fernando Schiller, Pensa Brasil, valeu, brigadão e a gente volta a conversar na semana que vem. Obrigado e bom final de semana. Valeu, grande abraço.